Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Fora da Planta, arquitetura de um jeito diferente, comigo, eu, João Lacerda, e a minha colega, a arquiteta Gabi Lima. E hoje, pessoal, um convidado muito especial. Vamos ter a oportunidade de conversar com o Renato Vital, da Lamp Iluminação, e o programa hoje todinho vai ser sobre a importância da iluminação nos ambientes, né, Gabi? Exato, hoje é um dia de iluminação e ninguém melhor do que o pessoal da Lamp para nos dar todas as informações sobre isso. Mas antes de começar, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Via Padova, Essência de Milão em cada ambiente e também Simoneto Móveis Planejados. E agora o nosso novo patrocinador, Lamp Iluminação. Seja muito bem-vinda, Lamp Iluminação, mais um parceiro, um patrocinador aqui no nosso programa. Simoneto Grupo Duarte, parceira da Lamp Iluminação e uma empresa de primeira com uma solução completa na linha de iluminação para interiores e para exteriores também. E vamos falar um pouquinho mais com o Renato, sócio proprietário aqui da Lamp Iluminação, para falar sobre as soluções e como é que surgiu a Lamp e todo esse trabalho de excelência que atende arquitetos, empresas, lojistas e também construtoras, né? Exato. Eu confesso que eu sou uma das compradoras da Lamp, ó, desde que tudo era mato, ou tudo era lâmpada bulbo. Então tá, Renato, que bom te receber aqui, primeiramente. E eu quero saber um pouco mais sobre a Lamp, como é que surgiu a Lamp, conta um pouquinho da história. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, né? Parceiro de longa data aí do João na Simoneto também, né? E como a Gabi comentou aí, desde os primórdios da Lamp a gente trabalha juntos, né? Atendido pelo Leonardo Toffo, um dos consultores ali da Lamp. A Lamp, Gabi, ela nasce com um propósito bem definido de trazer uma solução completa em iluminação para parceiros. Mas antes disso, a gente pensou em atendimento. A gente entendeu que os nossos parceiros arquitetos, construtores e incorporadores, eles mereciam uma empresa que tivesse uma solução completa, de ponta a ponta, né, trabalhando com todos os produtos, entregando a obra completa, que a gente chama, né, pegando a obra global, né, e fazendo um atendimento de excelência para que esse parceiro conseguisse se desenvolver junto conosco. Então a Lamp ela é direcionada a desenvolver essa parceria dentro do mercado da construção civil, dos arquitetos, do João, né, que trabalha com móveis também. Então, basicamente, tudo que tem a necessidade de iluminação, hoje em dia a gente consegue, né, atender. Entendi. Ô, Renato, antes de eu fazer a pergunta para o Renato, eu quero fazer um depoimento, que é muito importante. A minha casa toda é Lamp, as nossas lojas são da Lamp. Recentemente, agora, inauguramos uma loja na Zona Sul, né, pela Simoneto, e toda a iluminação lá é Lamp também. E, Renato, a Lamp está crescendo muito, né? Então, tem um corpo de sócios, né? A família é uma empresa familiar, mas que cresceu muito. E esses dias eu e tu, a gente estava conversando sobre esse projeto de expansão que vocês têm, que hoje vocês já não são uma solução local, né? Vocês já são uma solução a nível nacional, né? Conta um pouco mais dessa expansão para nós. A gente, ali na enchente do ano passado, resolveu diversificar as praças, né? Diminuir o risco de investimento, digamos assim. Né? Sim. E a gente sempre teve muita entrada em Santa Catarina, João. Então, hoje, né, é um orgulho poder dizer que a gente tem um escritório em Florianópolis, que atende os nossos parceiros em Florianópolis, tá? A gente tem uma carteira bem desenvolvida lá e esse ano o nosso foco é, de fato, né, crescer mais ainda em Santa Catarina, né, e ter um projeto de expansão bem bacana aqui no Rio Grande do Sul também, atendendo o litoral. A gente vai vir bem forte para o litoral esse ano, né? Mantendo aquilo que a gente sempre falou, né, João? Um contato muito próximo com o parceiro, né? Esse foco em entender o projeto, atender tudo que tem dentro desse projeto, né? Assim como a gente conhece a Gabi aí há anos, a gente entende tudo que a Gabi tem, tudo que ela, né, deseja dentro daquele projeto, e junto com ela, né, traz uma solução para isso, né? Então acho que é bem bacana mesmo. E a gente, é legal dizer, João, que a gente não que a gente não tem fronteiras geográficas, digamos assim. Né? A gente atendeu em 2025, João, 14 estados brasileiros. Nossa. Então, temos projetos espalhados aí pelo Brasil inteiro, graças a Deus. E sim, estamos em crescimento total, graças, né, a um planejamento, uma estrutura bem bacana. Tu comentaste que é uma empresa familiar, né? Eu tenho três sócios, meu tio e meu primo, né, os Regis, digamos assim, né?
um amigão nosso que é o Matheus. Mas, João, desde o segundo ano de empresa, a gente tem um acompanhamento que é uma consultoria, né, empresarial, que nos ajudou a formatar todos os processos da LAMP. Então, a gente é uma empresa hoje com indicadores, né, todos bem definidos. Uma base familiar, mais profissionalizada. Profissionalizada, exatamente. Bacana. Até porque para atender 14 estados brasileiros, tu tem que ter método, tem que ter processo. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Senão vira bagunça, né? Senão vira bagunça, né? Exatamente. E falando de processo, o arquiteto que não conhece a Claro. LAMP ainda, como é que funciona todo o processo do projeto, de orçamento? Como é que é o contato do arquiteto com a LAMP? Existem várias formas, né, Gabi? Tu, por exemplo, que já está há bastante tempo no mercado e já traz para nós o projeto mastigadinho, né? Então, contigo, a gente entra a partir do orçamento, né? Entendendo aquela necessidade que tu trouxe, né? Que tu trouxesse, e entendendo que aquilo vai atender de fato as demandas, e quando tu trazes para nós, né, normalmente atende, e a gente, né, faz esse meio de campo, te dá um orçamento, faz todo um acompanhamento, uma entrega separada por ambiente, né? A gente fica em cima para entender se de fato aquele produto atendeu o cliente. Tem um pós-venda bem bacana também, que não depende de processos burocráticos, né? Tu bem sabe, tu nunca precisou ir até a LAMP para resolver, né, alguma situação, né? Mas existem profissionais, Gabi, e a gente sabe que a arquitetura ela tem só um semestre de iluminação, né? Então existem profissionais que eles gostam, né, da segurança que a LAMP passa na parte de especificação. Então hoje eu posso dizer para ti que a gente é uma solução completa, porque a equipe LAMP ela está tecnicamente pronta, né, para desenvolver o profissional junto conosco, desenvolver a parceria, né, assim como a gente fez no João. A gente foi em todas as lojas da Simoneto, fizemos workshops e capacitamos os profissionais a trabalhar com iluminação, né. A gente gosta de fazer isso também com o arquiteto. Então o arquiteto ele entra ou por prospecção ativa do meu time ou por indicação, né. Aí a gente gosta de ter uma primeira conversa cara a cara, conhecer o parceiro, entender, né, como que ele venha desenvolver o trabalho dele, né? E a partir disso a gente vai inserindo a LAMP aos poucos, né? Entendendo como que a pessoa quer, como que ela vai trazer para nós o orçamento, qual a necessidade dela, né? Criamos grupos ali onde tem um sócio meu, o gestor da área, o consultor de vendas, né? Um grupo, um time pronto para atender, né, esse profissional e desenvolver projetos com ele. A LAMP gosta de pegar o projeto na concepção, entender qual o objetivo que a Gabi quer com aquele apartamento, com aquele interiores, com a sala, né? Entender se o cliente ele gosta de iluminação indireta, se ele gosta de uma iluminação mais forte, mais direta, mais focal. Então a gente gosta de entender o perfil do parceiro e desenvolver a partir disso, né? Cada projeto é único, você sabe disso, então a gente vai desenvolvendo em parceria. Acho que é mais ou menos nessa pegada que a gente trabalha. Falando nos consultores da LAMP, eu quero mandar um abraço especial para a Dai, né? E também para o José Adai, que atende a conta da Simoneto, Grupo Duarte. E na ausência da Dai, quando ela está de férias, né? O José também nos atende muito bem. E, Renato, são consultores de vendas, mas são praticamente gerentes de conta, né? Gerentes de conta. Então não foi nenhuma nem duas vezes que eu falei, Dai, nós estamos com uma dúvida aqui num projeto, ou até para as nossas lojas, né? E ela, não, pera um pouquinho só que eu estou indo aí. Ela vai, especifica, ajuda a escolher. E uma coisa que eu acho muito bacana é quando chega o material também, o material também vem muito bem separado, né? Sim. Chega na casa do cliente, o material de iluminação que é para cozinha está especificado como cozinha, o da sala como sala, isso facilita a vida do instalador, do montador. Exatamente. E como é que é essa parte interna, né? Eu que trabalho muito, sou do mercado, né, Renato? Trabalho muito com negócio, com pessoas, com vendas. Eu sei que isso a gente não acha pronto no mercado, tem que formar, né? Desenvolve. Como é que hoje é o processo de formação, né, desses profissionais que estão atendendo tão bem aí o mercado? A gente tem um processo seletivo bem criterioso para entrar na empresa, né? E a gente tem, como eu te falei, aquela parte de consultoria, gestor de RH, né? Onde a gente desenvolve cada processo ali, João, e tu sabe bem porque tu desenvolve isso na Simoneto também, né? Sim. Agora está assumindo lá o depósito, e vai ficar todo redondinho também, né? Então, cada processo ali, João, tem indicadores. A gente consegue entender quanto tempo o João demora para separar um pedido de 60 itens, né, e tudo mais. Então, eu tenho um processo que é, quando chega a mercadoria, né, vai um profissional para separar. Então, tem o cara que tá recebendo essa nota, tem o cara que está fazendo a entrega na rua, né, tem o coordenador da expedição que fica em cima do pessoal que está fazendo a separação,
que entende o que está chegando. Então, a Lamp ela tem um time hoje de quase 30 funcionários. Sim. A gente tem setor de RH, a gente tem setor de compras, setor financeiro. É uma empresa robusta, que atende projetos de grandes volumes, né? E a gente dá muita oportunidade lá dentro, João. Então, sim, todo mundo... A gente aposta no profissional que está entrando conosco e desenvolve um plano de carreira para ele. Pessoas que estão entrando na Lamp, elas sabem que ela tem condição de crescer ali dentro, a empresa está dando possibilidade de crescimento, está em franca expansão. Tem espaço. Como tu comentou, tem espaço, né? Então, o profissional que ele está dando retorno ali, ele está crescendo, e a gente tem uma escola muito legal na Lamp. Tá? A gente cobra, mas a gente também sabe, né, como é que eu posso dizer, remunerar bem nesse sentido, com metas bem estipuladas. E incentivar o crescimento. Incentivar o crescimento do profissional. Hoje em dia, João, a principal dificuldade, e tu sabe muito bem disso, né? Vocês sabem, né? A principal dificuldade de um empresário no Brasil é a mão de obra qualificada. É a mão de obra, exato. Então, quanto mais a gente conseguir reter aquele talento dentro da Lamp, olha, mais retorno ele vai ter, mais retorno a gente vai ter sobre aquele capital que foi investido. Sim, sem dúvida. A formação é o caminho, né? A formação é o caminho, com toda certeza. E a Lamp é uma família, João, como tu colocasse, né? Então, todo mundo que está lá dentro se sente abraçado. A gente tem uma cultura muito bacana. O ambiente de trabalho ele é leve, ele tem cobrança, sim, mas ele é um ambiente leve, um ambiente bacana, né, onde as pessoas gostam de estar ali. A gente tem esse feedback deles, né? E a gente está sempre tentando, né, trazer treinamento, né? Toda a minha equipe de liderança ela é treinada hoje, tem um time especialista em treinar eles, né? Então, a gente vai, à medida do possível, aumentando, né, como a gente fala, plano de saúde, os benefícios. Os benefícios a gente vai aumentando, sim, à medida do possível, né? E a gente investe bastante em treinamento, João. Treinamento de liderança, treinamento de equipe, né? Para que todo mundo se una, né? Seja uma equipe coesa e unida, assim. Eu acho que isso é bem bacana. Bacana. Eu acho muito legal da Lamp, né? Eu, como uma das pessoas que consomem a Lamp, que nem tu comentou, é o atendimento, né? Hoje em dia, cada vez é mais importante esse atendimento. Eu já vi de perto, assim, como é que é toda a parte de orçamento. Às vezes acontece do cliente, por exemplo, pedir uma alteração, pedir, quem sabe fazer dessa forma. Então, o pessoal, eles conseguem modificar materiais de uma forma correta. Às vezes a gente acaba orçando em outros lugares e as pessoas não sabem fazer essa troca, não sabem especificar outros materiais. Uhum. Então, o legal da Lamp também é isso, eles fazem com que o nosso orçamento seja, né, bom para o cliente, mas de uma forma com produtos de qualidade, sim, né, as substituições sejam feitas de uma forma correta. Eu acho que isso é primordial. Com certeza. Vocês são os artistas, né, Gabi? Então, quem é o consultor de venda para mudar uma especificação, um conceito de um projeto, né? Então, o que a gente faz, a gente adequa esse orçamento com a realidade do cliente, às vezes, né? Então, hoje a gente trabalha aí com as principais marcas do mercado. Nós somos um dos principais compradores de Stella no Rio Grande do Sul, né? Nós somos muito forte com Newline, Interlight, Nordecor, Pix. Então, são marcas com credibilidade no mercado. Então, eu posso chegar para a Gabi, num projeto da Gabi, que você especifica bastante, né? E daqui a pouco te sugerir uma troca de algum material para tentar fazer esse custo-benefício ser mais atrativo para o cliente, né? Ou daqui a pouco entender... existe muitas vezes, né, Gabi, a gente sabe quem está trabalhando no mercado da construção civil, né, da casa e construção, sabe que a gente não tem como prever 100% tudo que vai acontecer em projeto, né? Então, existe, por mais que a gente contrate profissionais qualificados, sim, né? Sim. Então, assim, a Lamp, ela tenta entender, por exemplo, numa entrega, não conseguimos instalar esse material. Então, cara, vamos pegar de volta, vamos dar esse crédito para o cliente, vamos entregar uma alternativa para ele, né? Não precisamos onerar esse cliente com aquele material, né? Então, com certeza, eu acho que a equipe é bem qualificada nesse sentido, mas também, assim, a gente tenta entender, né? Vocês nos trazem a dor, o ponto de dor, né? E a gente tenta aplicar isso para que seja resolvido da melhor forma. Isso eu acho que, sim, eu acho que a parte do atendimento é essa, né? Isso é uma marca registrada que eu percebo também, que eu falo que a Lamp, a Simonetti também tem essa cultura, não são contadores de moedas, né? Exatamente. Não é aquela coisa assim, mas isso aqui vai me custar R$50 para arrumar, então eu vou discutir com o cliente. Não, vocês assumem a responsabilidade, protegem o parceiro, dá para cá, eu troco, eu resolvo, eu desenrolo. Isso é um conceito de parceria mesmo, né, Renato? A Lamp, ela é, como eu falei no começo, né, João, focada em desenvolver parceria.
Sim. E a gente acredita que a parceria ela tem duas mãos. Isso. Né? Ao mesmo tempo, a Gabi, que me traz um cliente recorrente, o João, que me traz um cliente recorrente, tem a Lamp, né, que está na ponta ali, fazendo de tudo para ter o melhor atendimento possível, né? Mas quando acontece alguma situação, a gente não pode contar a moeda para resolver o problema do cliente, né? Sim. Então, com certeza, a Lamp honra com seus compromissos, com toda certeza, né? E a gente não mira em prejuízo nessa forma. Eu acho que até o contrário, João. Acho não que é um prejuízo, né? Quando resolve. tem algum problema, né? Seja de obra, seja gerado por alguma falha de comunicação, e a gente resolve para o cliente, acho que o cliente acaba ficando até mais encantado. Sim. Uhum. Ele acaba fidelizando ainda mais do que quando tu deixa de lado, tu tenta discutir alguma coisa. Deixa o problema morrer de fome. Tu entendesse? Então a gente vai atrás para resolver mesmo. Tá? É um conceito nosso focar. A gente é parceiro dos nossos parceiros. Se não for assim, não tem graça. Sim. Não é mesmo? A gente sabe de uma coisa, Gabi, que eu acho incrível, né? A Lamps, às vezes, tem um projeto pequeno ali, de uma sala, né? Uma sala comercial, muitas vezes, um projeto ali de R$500, né? R$1.000. E muitas vezes eles pegam uma obra lá, teve um empreendimento, né? Que foi um case de sucesso, que tu me contou de um prédio inteiro, né? Puder contar para nós também. Sim, com e certeza. um prédio inteiro gigantesco, né? Milhões em iluminação. E eles entregam e atendem com a mesma seriedade. Isso eu acho fantástico. Com certeza. Se puder contar para nós esse case de sucesso certamente, aí, né? Certamente tu está falando, João, do prédio Danilo, né, ali do lado do Iguatemi, onde tem a CFL, né? Sim. Ali todo o projeto de iluminação foi atendido por nós. A gente não fez o projeto, óbvio, né? Mas a gente forneceu todo o material. Assim como o da CFL, a gente tem outros cases de sucesso, né? A gente tem alguns empreendimentos em Gramado que são 100% Lamp, né? Alguns prédios da Melnick que a gente atendeu também. Hoje a Lamp, João, ela está posicionada de uma forma robusta. Não tem um tamanho de projeto que a gente vai dizer para ti que a gente não atende. Né? E a gente tem, assim como a própria Simoneto deve ter também segmentos em que atua, Sim. Né? A gente tem braços dentro da empresa que são especializados em atender determinados tipos de obra, né? Então a gente dá toda a atenção para cada um deles. A gente não considera. Esse cliente que você falou que gasta R$500, para mim ele é tão importante quanto. Daqui a pouco esse cliente de R$500 é o que abre a porta para mim, esse cliente de milhões. Então a gente tem uma política de atender todos da mesma forma, com toda certeza. A gente tem a mesma seriedade. Eu vou fazer uma fofoca da Lamp. Teve uma vez que vocês mandaram para mim tudo perfeito, bem direitinho, como sempre. E eu saí da obra, quando eu voltei, o eletricista tinha bagunçado tudo. Bagunçado as fontes, as Isso é recorrente. Aí eu mandei uma mensagem, Leonardo, pelo amor de Deus, não me odeie. Aconteceu tal e tal situação. E ele, tá, vamos lá. Aí ele foi lá e me ajudou, ó, essa fita, com essa fonte, com essa fita. Então, assim, ó, me salvaram. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outra loja, ia demorar para me responder. Sim. Não ia ter o mesmo ia fazer atendimento. corpo mole, né? Nossa, eu quase fiz uma chamada de vídeo com ele. Eu falei, pelo amor de Deus, me desculpa. Me salva. De situações que nem essa, e a gente ir na obra fazer a separação para o cliente novo, tá? Porque, como tu comentasse, né? A primeira coisa que tu falou aqui, que tu é parceiro da Lamp quando tudo era mato, não é mesmo? Por quê? A gente te atendeu da forma adequada, né? Uhum. Então, para nós, é isso que nos motiva, isso que nos faz chegar até aqui, é saber que a gente está trilhando um caminho, que a gente está abrindo parcerias, elas estão... Eu vi o João falar esses dias, né, numa das nossas reuniões no BNI também, né? Que o cliente só é teu cliente quando ele volta. Sim. Né? Quando ele compra uma vez, ele não é teu parceiro ainda. Ele só é parceiro quando ele volta. Exatamente. Então a gente foca nisso muito, a gente sabe que esse tipo de atendimento é o que vai fazer tu voltar, Gabi. É por isso que a gente faz alguma coisa nesse sentido. A Lamp, ela faz uma venda consultiva. Então, assim, existem muitas vezes em que a gente faz a primeira parte consultiva, que é gratuita, né? E o cliente não vira, e tudo bem, é do jogo. Uhum. Ele vai pegar a minha inteligência de mercado, vai levar para concorrência, para tentar diminuir preço, etc. E ele que durma com a consciência dele, né? Com a consciência dele, exatamente. A gente tem a nossa, a gente fez o certo, a gente é muito certo pelo certo. Isso aí. A gente é no fio do bigode. Sim. Se eu apertei a tua mão, vai ser cumprido. É isso. Nós, da Simoneto, somos parceiros aí há praticamente 3 anos já, né? Então, 100% dos clientes da Simoneto Grupo Duarte que optam pela instalação da iluminação, né, do fornecimento da iluminação pela Simoneto, são com a Lamp. E quando isso não acontece, a gente indica
é o nosso fornecedor, que é a Lamp, direto para atender o nosso cliente na ponta, né? E isso é verdade, né, Renato? O cliente, né, a gente chama de cliente, mas quando ele compra uma vez só, ele ainda é comprador, né? Ele foi lá e comprou. Agora, para ele virar cliente, a gente tem que ter cativado ele, né, criado um relacionamento, ter sanado uma dor dele, e aí sim ele vira o cliente, né? E a gente tem muita alegria de ser cliente da Lamp há praticamente 3 anos. Graças a Deus. Não, e eu costumo às vezes brincar, vou fazer tal projeto, se eu não tenho muito conhecimento naquela iluminação específica, eu falo com o Leonardo também. É legal, né, que vocês dão essa assistência, vocês fazem também algum tipo de projeto, como é que fazem em relação a isso? A gente não assina projetos, tá, Gabi? Porque a gente acredita que a gente estaria competindo com aquele parceiro que nem tu, que é o nosso parceiro, nosso principal parceiro. Então a Lamp, ela não tem uma equipe que faça um projeto e assine esse projeto, coloque num AutoCAD, num Dialux, alguma coisa nesse sentido, tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma venda consultiva, como eu falei, né? Então, se vem um cliente final que não teve a condição de contratar, né, uma arquiteta, que é só mudar alguma coisa de iluminação na casa dele, etc., a gente consegue auxiliar ele na distribuição. A gente sempre tenta, né, direcionar ele para um profissional, mas a gente consegue direcionar ele dentro da distribuição daquele material, né? A gente investe muito, isso aí, ano passado a gente fez algumas coisas junto com o João também, em especializar aquele parceiro, né, Gabi? Então a gente passa o ano criando eventos, criando workshops, trazendo, né, pessoas para conversar com os nossos parceiros, apresentar produtos. Iluminação, como tu bem sabe, Gabi, que nem tu comentou, né, 10 anos atrás era tudo bulbo. Né? Hoje um projeto residencial iluminotécnico tu tem, né, em itens diferentes. Então a gente está sempre se atualizando para trazer essa atualização dos nossos parceiros. Eu acho que isso é uma simbiose que tem que ser, né, primordial, uma das primeiras coisas que a gente investe na Lamp é nesse tipo de relacionamento, até porque aquele parceiro que está na ponta, né, a fábrica que é a nossa parceira, ele também quer ter o contato com você, ele também quer entender o que a Gabi está pensando naquela luminária, né, do produto que está ali, se está servindo, se não está, né, se está adequado, o que pode ser feito para inovar mais, né, para entregar mais funcionalidade, vamos dizer, agora me fugiu o resultado final, mais né? O resultado final, mais eficiência. Eficiência. Né? E tudo mais. Então a gente tem esse trabalho também, a gente está sempre, né, junto com o profissional. Eu mesmo faço, o João sabe disso, né? É eu que faço esses workshops, eu que trago o parceiro para esses eventos. Né? Fizemos diversos na Simoneta no passado, foi um sucesso total. As pessoas, inclusive, esse ano acho que vem mais, né? Tem... Sim. Oba! Que bacana. E falando de iluminação, né? Cada vez a gente está tendo produtos novos, inovações, facilitadores da iluminação. Antes a gente tinha as fontes enormes, né? A gente não sabia onde colocar aquela fonte, ocupava espaço dentro do armário. Hoje a gente já tem fontes bem slim, né? Quase como que... Nossa, isso para os móveis é uma bênção, né, gente? É uma maravilha. Antes tinha que contemplar um afastamento gigantesco, né? Exatamente. Não, e inclusive eu coloquei agora num projeto, comprei com vocês, se eu não me engano, da New Line, que a luminária de sobrepor, ela já é maiorzinha para a gente poder botar a fonte na própria luminária, né? Um problema que tem acontecido, Gabi, é que a manutenção de um perfil de embutir, às vezes, ele é um pouquinho mais complicado, digamos assim, dá mais trabalho do que uma manutenção de um produto de sobrepor. Além de que quando tu bota um de embutir, tu tem que cuidar com os reforços, tu sabe bem, né? O reforço do gesso, né? Cuidar se pode de fato fazer aquele rasgo no gesso ali, se a estrutura está adequada e tudo mais, né? E isso também implica na hora da fonte. Então, se a gente tem um perfil que te facilita, que não te obriga a abrir um buraco no gesso para esconder a fonte, né? Isso te facilita em mão de obra, te facilita em futura manutenção, né, em retrabalho, etc. Então, a tendência é que o mercado ele fique cada vez mais facilitado, com produtos com maior tecnologia, mais eficiência, com menos potência, né, para entregar mais resultado, né, e cada vez mais slim, né, com conforto visual também. Isso está vindo muito tendência, né? Tu não vê a origem da luz, tu só vê tudo iluminado embaixo, né? Isso é uma baita tendência para quem foi em Casa Cor, Mostra Glass, Mostra Elite, né? Tu não vê mais a fonte da luz, tu vê, né, um conforto visual em todos os ambientes. Então, com certeza, eu acho que a tendência é que cada vez tenham-se mais alternativas, mais itens, né, e que tenha mais inovação no mercado, como todos os mercados hoje em dia, né? Sim. Renato, quero te agradecer
demais pela presença aqui no nosso programa. Eu quero apertar a mão desse cara, porque esse cara é um parceirão. Quero agradecer demais por ter vindo aí, a Lamp, a nova patrocinadora do programa Fora da Planta. E, Renato, aproveita aí agora esse momento, olha para a câmera e manda o teu recado aí para os arquitetos, né, entusiastas da arquitetura, construtores, né, empresas que agora estão te assistindo. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer novamente por estar aqui com vocês. São dois grandes parceiros que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho de vocês. E para vocês que estão em casa, né, que trabalham no setor de casa e construção, são arquitetos e gostam de ter na equipe de vocês, de fornecedores, né, empresas sérias, comprometidas com o resultado da obra, com a entrega do material, né, comprometidas com aquilo que prometeram, né, na hora de falar, de negociar. Né. Procurem a gente, entre em contato conosco no nosso Instagram, que é lamp_iluminação. A gente vai ficar muito feliz em receber vocês para tomar um café e falar sobre o projeto de vocês lá. Maravilha, o Renato vai continuar aqui no estúdio com a gente. E você que está nos assistindo, você fica aí que tem muito mais para a gente falar sobre iluminação, né, Gabi? Exato. Agora, já que o tema é iluminação, a gente vai aproveitar que o Renato está aqui também e ele vai poder fazer os comentários. Claro, com certeza. Então, falando de iluminação, a gente também trouxe imagens para poder mostrar para vocês e falar um pouquinho. Então, pode botar aí para nós, tá, Vi? Primeira imagem. Iluminação de cozinha. Tá certo isso aí, Renato? Iluminação de cozinha. Muitos apartamentos, né, novos ou, enfim, de reforma, às vezes eles têm a espera de um ponto somente na cozinha. Mas, como nós estamos num programa de arquitetura e interiores, a gente sabe que esse ponto ele não é suficiente. Não é. A gente precisa, né, colocar uma iluminação embaixo do mobiliário ali da cozinha, para que ele possa ter uma iluminação na bancada. Com certeza, a área funcional que a gente fala, né, Gabi? Iluminação funcional em cima da tua bancada de trabalho, sem gerar sombra, né? A iluminação central ali em cima acaba gerando sombra, né, para essa bancada de trabalho que acaba forçando vista, né, e tudo mais, não é adequada, né? Exato, exato. Então, com essa iluminação, tu consegue iluminar a bancada de trabalho e, ao mesmo tempo, dar um efeito visual, né? Tu consegue mostrar mais, por exemplo, algum revestimento embaixo do armário, te auxilia ali na hora do cozimento. Então, né, a indicação é sempre colocar a iluminação embaixo dos móveis aéreos. E é muito importante, pessoal, contemplar isso aí no momento da concepção do móvel, né? A gente já deixar uma espera para a iluminação ali, né? Deixar a ranhura, né, se for o caso, né, Gabi? A gente utilizar também todo o sistema ali correto de fixação para não precisar ficar adesivando depois lá, né? Onde tu vai guardar a fonte, exato, bonitinho, né? Exato, que nem a gente estava falando da fonte, né? Hoje a gente tem fontes pequenas, com certeza, mas é muito importante a gente pensar de que forma a gente pode colocar essa fonte até para a gente poder utilizar mais o armário, a parte interna, né? Para não ficar aquela caixinha ali no móvel. E que nem o João comentou, poder ter, né, o recorte no mobiliário para poder tá bem encaixadinho, certinho. Uma outra informação de iluminação que o Renato havia comentado também é essa tendência de tu não visualizar a lâmpada, de tu não visualizar aquela luz. A origem da luz, em chama, exato, né? Exato. Então, uma das indicações, e também a Stella... Esse aí é da Stella, esse aí ainda é com lâmpada, tá, Gabi? O modelo da Stella, mas existem outras fornecedoras que já tem com LED integrado, uma tecnologia, por exemplo, a Interlight, né? Que tem o sistema Pico, é uma luminária muito bacana também, né? Mas isso é tendência, tá? Elas iluminam tão bem quanto uma lâmpada, elas têm a mesma eficiência luminotécnica, tá? Mas tu não vê a origem da luz, ela te proporciona um conforto visual muito bacana, né? Não te ofusca, pode receber aquela visita na sala e tudo mais, sem aquela luz na cansando, cara, né? Fica cansativo, né? Ela foi feita para te gerar esse conforto visual, é bem bacana. E é aquela coisa, né? Às vezes a gente está num ambiente e tem alguma coisa nos incomodando e a gente não consegue saber o que é. Exatamente. Então, às vezes, pode ser realmente só a lâmpada, dependendo, né, do layout do ambiente, a altura da pessoa também. Isso é muito importante. Eu tinha eu tenho um casal de amigos que ela é mais baixinha e ele é muito alto. E a gente percebeu que ambos tinham percepções diferentes da sala em relação à altura deles, loucura, né? Por conta das lâmpadas. Ele
a luz batia muito e ela nem percebia. Que bacana. Então, ó, às vezes é bom ser baixinho. É isso aí. Próxima iluminação. Iluminação de banheiro. Lembra um pouco o problema da iluminação da cozinha, né? Quando tu tem um ponto central, ele acaba tendo essa luz no rosto, né? Fica parecendo quase como que um Deixou o cara fantasma. até triste ali na foto. Não, ele ficou triste, imagina. Quase um filme de terror, né? Hã? Tá até brabo, né? Não, mas assim, claro, imagina fazer a barba com um ambiente exatamente, assim. Exatamente. O que se indica, né, para banheiro, principalmente em espelho, é uma iluminação frontal, né, Gabi? Exatamente. Olha aí, ó. Olha. Né, Inclusive, ele ficou até frontal. mais novo. Olha aí. Só não precisava ter tirado a barba, né? Exato. É que agora ele consegue visualizar. Aí por isso ele pode tirar a barba. Iluminação frontal, sem sombra, para justamente por isso. E entender também a temperatura de cor. Né? Exato. Então, se tu coloca uma temperatura branco-neutra, né, vocês vão ter as cores reais da parte de maquiagem, né, e tudo mais. Se tu coloca a temperatura branco-quente, tu vai ter uma defasagem dessa cor, mas ao mesmo tempo vai ser a mesma, né, o mesmo visual que uma festa vai te entregar, que o ambiente do dia a dia, né, do sol te entrega. Então tem que entender o que é o perfil do cliente mesmo, né? E hoje para o banheiro facilitou muito também essas novas tecnologias, porque certeza. antes, te lembra? Antes o camarim era aquele monte de bulbo. Era aquele monte de bulbo para tu conseguir ter uma iluminação no rosto, né, sem nenhuma sombra. Exato. Hoje a gente tem várias formas de poder iluminar, que nem ali uma iluminação um pouco indireta. Hoje a gente tem também perfis que tu pode colocar, vários espelhos, inclusive, já tem a iluminação. Sim, já vem de fábrica, exatamente. Então, facilitou muito, né? A gente começa a ter várias alternativas de iluminação, não só o que era antigamente aquele monte de bulbo, né? Até pelo gasto energético também, né? Imagina na época um monte de bulbo. Aquilo ficou bem retrô agora, né? Ficou uma Talvez coisa em bem camarim vintage. ainda exista, tá? Mas bem intencional, né? Bem intencional. Não existe mais a necessidade da arquitetura dos locais, né? Existem projetos que chegam para nós que ainda utilizam, mas como eu falei, por opção, né? Não por eficiência, né? Ou por característica de projeto mesmo. Uma nostalgia ali no projeto. Um adolescente que gosta de fazer mídia digital, hoje em dia tem bastante também. Sim. Então acaba chegando para nós algum projeto nesse sentido, às vezes sim, para camarim. Arandelas também, né? Dá para utilizar arandelas. Não, tem infinitas possibilidades para banheiro, né? Hoje em dia tem iluminação moderna que, por exemplo, tu faz aquele wall wash, que é o efeito do revestimento, né? Todo banhado de iluminação com um spot que é do tamanho do mindinho, né? Sim. Então tem bastante coisa que a tecnologia trouxe, né? Perfeito. Próxima imagem. Olha aí, ó, que o Renato tinha comentado em relação à temperatura. Sabe que isso não é uma briga, é um debate que eu tenho com vários clientes, porque alguns insistem que querem luz branca, porque ilumina mais. Aí eu falo, não, gente, não, isso é uma coisa da cabeça de você. É um mito, né? É um mito. Então, é todo um trabalho, né, do profissional também para o cliente em relação a isso. Assim, eu acho que tem melhorado muito nesse sentido, né, Renato? Em via de regra, Gabi, normalmente se é um projeto para um casal mais idoso, eles vão gostar de uma luz mais branca. Existe uma correlação, né, para eles acham que fica mais claro, que eles enxergam melhor, etc. Né? Em vias de regra, assim, de eficiência luminotécnica, o que vai importar para ti é quantos lumens tem a luminária ou não. Sim. Se ela é 3000K e ela é branco quente, né, vamos colocar, ou branco frio, mas ela tem exatamente o mesmo número de lumens, ela vai iluminar da mesma forma, tá? Ela vai ter a mesma eficiência luminotécnica. E se passar de 4000K é farmácia, né? É farmácia. Total, farmácia, né? Hospital. Até eu vou te dizer que até o hospital hoje em dia está usando 4000K. É mesmo? Até o hospital está utilizando 4000K. Eu ia dizer porque a luz mais quente, a luz amarela, ela te dá um relaxamento, né? Exatamente. Tu se sente melhor. Então, por exemplo, imagina, tu tem teu funcionário que está trabalhando ali com uma luz clara. Termina o expediente, ele está exausto, né? Também. Ele está, assim, cansado. Então, por isso que muitas vezes, inclusive, para clientes que têm home office ou que têm seu próprio escritório, eu falo, gente, vamos colocar uma luz amarela, neutra, né? Para poder
tá mais relaxado, tu poder ficar mais tempo trabalhando, né? Ainda é uma questão de gosto pessoal, né? A gente considera que, como tu comentasse, né, que a luz mais amarelada, ela remete a conforto, né? Os kelvins, eles são de acordo com o dia, né? Então, se tu vai pegar hoje de manhã, quando tá o pôr do sol, o nascer do sol, ele é mais alaranjado, mais amarelado, né? No final do dia, no pôr do sol também. Então, ela faz esse giro todo. Então, o teu organismo, no final do dia, quando tu vai para casa, tu se sente mais cansado, tu entende que que é a hora de parar de trabalhar, justamente porque tu sai na rua, né? Ou já tá à noite, ou já tá nesse ambiente mais amarelado, que tu já dá mais uma tranquilizada, né? Então, muitos escritórios utilizam bastante o branco neutro, né, durante o dia, que não é tão forte quanto a luz azulada fria, né? A luz fria vai cair em desuso, tá, gente? Tem muitas marcas que nem utilizam mais o branco frio, nem tem para vender, tá? Mas sim, tem essa correlação que tu comentou, ainda é algo de gosto pessoal, né? Eu, por exemplo, lá em casa, tudo branco quente. Não tem absolutamente nenhuma luz branca na minha casa, nenhum branco neutro, nada. Sim, na minha também. A gente gosta de conforto visual e tudo mais, né? Tem que ter aquele tom de aconchego, né? O tom de aconchego, exatamente. Eu brinco que quando eu conheci meu marido, ele era branco. Agora ele é branco quente. De tanto conseguiu trazer mais um pro time do branco quente. Que eu insisti. Esse é o Marcelo Nebel, do Studio Up, que a gente conhece em comum. Quando eu conheci ele, comecei a trabalhar com ele, todos os projetos dele eram 4.000K. E aí depois foi. Conseguiram converter. Conseguimos converter, exatamente. Pro lado branco quente da força. Exatamente. Mas isso da temperatura, do quente, é importante a gente ter em casa também, até para o nosso organismo não estranhar, né? Imagina, tá perto do horário de dormir, é importante estar aquela luz mais baixa, com certeza, teu organismo entendendo o que está acontecendo. É a mesma lógica do celular, né? Todo mundo indica que chegou em casa ali, passou das 10, deixa o celular de molho para que teu organismo comece a desintoxicar um pouco, tu consiga pegar no sono, ter um sono mais tranquilo, né? Aquela pessoa que fica mexendo no celular até a hora de dormir, né? Aquela luz azul, né? Estudos indicam que ela não tem um sono tão leve, tão profundo às vezes, né? E não recupere, né, a energia. Então é mais ou menos nesse sentido também, né? Acredito eu que o conforto visual ele traga mais esse relaxamento, né, no final do dia. Luz indireta, né, Gabi? Então, exato. Daqui a pouco um abajur, uma luminária mais indireta, nada direto no rosto. Essa tendência que a gente falou agora, que não aparece a origem da luz também, é algo que é bacana de se utilizar, né? Eu gosto de criar muitos cenários em casa, porque aí conforme a necessidade, conforme o momento, tu vai ligando. Vou receber os amigos, ligo determinadas luzes, né? Vou trabalhar um pouco, liga tal luz. Hoje a gente não tem um único ponto que serve todas as funções, né? A gente pode criar vários cenários e vários tipos de luminária, abajur, que podem nos auxiliar nesse sentido também, né? Não necessariamente precisa ter uma iluminação no forro só, tu pode ter outros, com né? Com certeza, até tendência. Se tu tem a oportunidade de viajar, por exemplo, vai para a Europa, vai para a América do Norte, né? Graças também ao dia deles que no verão é mais extenso, né? Sim. Tu vai ver que nem todos os ambientes tu tem iluminação no teto. Sim. Tu vai ver que não tem iluminação principal, essa geral que a gente tem no teto. Por quê? Porque eles gostam muito, eles usam muito iluminação indireta. Eles têm muitos abajures, luminárias de coluna. Em Portugal e Espanha, no verão, anoitece quase 10 da noite, exatamente, né? Exatamente por esse motivo, João. Então, tu vai ter... Eles trabalham bem em iluminação natural, né? E quando necessário, tu tem ali, então, a iluminação, como a Gabi trouxe, uma luminária de mesa perto do sofá, uma luminária de coluna, trazendo uma iluminação, né, bacana para um quarto, para uma sala, né? Claro, tem ambientes que tu não vai escapar. A cozinha, tu precisa de uma iluminação mais forte, né? O banheiro também e tudo mais, mas a área de serviço, daqui a pouco, né, que a gente chama, mas a parte de sala de estar, né, o teu quarto, etc., né, hoje em dia tu já consegue trabalhar bem com luminária de coluna, com abajur também, né, criando cenários, como a Gabi trouxe, né? Trabalha também uma iluminação mais indireta no teto, uma sanca invertida, alguma coisa nesse sentido, trazendo alguns detalhes, né? O que a gente faz na Simoneto lá ajuda muito também, né, João? Então, daqui a pouco o cara não precisa nem utilizar a iluminação da casa, tu usa toda dos móveis, né? Sim. Já dá um up, já dá uma iluminação mais aconchegante. Sim, dá um requinte extraordinário, né? Tanto para o ambiente quanto para o móvel, né?
Sim, a luz ela acaba servindo para setorizar, para dar destaque, para mostrar texturas, para mostrar efeitos. A iluminação é uma aliada do artista, né? O que o arquiteto projetar ali, tu consegue trabalhar efeitos de luz e sombra, consegue dar ênfase para algum item decorativo numa estante, né? Hoje em dia não é só, é importante ressaltar, não é só fita de LED que a gente pode botar num móvel, né, Gabi? A gente tem mini spots LED que são praticamente imperceptíveis e que trazem um resultado muito bacana, né? Então existe um mundo de oportunidade ali que a iluminação traz. E poxa, imagina tu ter, João, na tua garagem lá, que eu sei que é o teu sonho, aquela Mercedes top, né? Daí tu vai iluminar ela com uma luz bagaceira em cima. Não. Vai botar uma iluminação com alto índice de reprodução de cor, tu vai botar, né, para valorizar aquele item que tu tem ali, né? Aquelas miniaturas que tu me mostrou da Fórmula 1 que tu gosta, os relógios, né? Aquelas coisas que tu tens. Então, tu valoriza aquele item, né, de decoração com um acabamento bacana de iluminação, não adianta. Então, E é tão poderoso isso, né, que a gente que trabalha com padrões pré-definidos de cores, né, são selecionados todos os anos pela indústria, né, a coleção Simoneto 2025, 2026, 2027, e é curioso que aquele mesmo padrão de cor, ele reflete de forma diferente conforme a iluminação que o cliente utiliza, né? Imagina um acabamento premium da Simoneto, João, tá? Com a iluminação que não é adequada. Sim, um LED pontilhado lá. Um LED pontilhado, né? Uma luz fria, que nem a Gabi comentou. Ela não traz o requinte para aquele móvel que ele precisa, né? Tu trabalhando especificações técnicas, né? De acordo com o projeto que a Simoneto traz, tu vai ressaltar aquele móvel, né? Tu vai trazer destaque para aquele item da Via Pádua também, né? Com aquele sofá que tem uma cor bonita, que, pô, a pessoa foi lá, fez um acabamento, estudou, planejou, né? Tu desenvolveu um produto top de linha premium, né? Pô, tem que ter um acabamento bacana também. Sem dúvida. Tem que ter um destaque, né? Algo, né? A Gabi foi lá e escolheu um quadro lindo para botar na parede. Daí eu vou iluminar com branco quente, um branco fio, aliás. Vou botar uma luz de farmácia. Ou muitas vezes nem ilumina, né? Esqueceu, negligenciou. Ou daqui a pouco e não contemplou a iluminação e perdeu a oportunidade de destacar um quadro bonito. A iluminação, ela, em excesso, ela fica ruim, né? E o ideal. Mas a falta é pior, né? Mas a falta é pior. A falta é pior. E isso que tu comentou do IRC, né? Como é importante. Às vezes as pessoas, vou trocar esse spot por outro. Não, mas a gente sabe que quando tu trabalha com uma luminária de qualidade, ela tem uma reprodução de cor, né? Mais de acordo com o real. Então imagina tu que é fotógrafo, tu que quer tirar uma foto, tu olha ali, é uma coisa, daí quando tu tirou a foto é completamente diferente, né? Imagina? Com certeza, então isso é muito importante quando tu quer trabalhar com o real, né? Quando tu quer trabalhar com a cor. A pessoa que está cozinhando, né? Por exemplo, a Anne, imagina, vai fazer uma comida, quer tirar uma foto e aí a iluminação pode mudar completamente o aspecto. A gente tá aqui no shopping total, né? Sim. Tem vitrines e vitrines aqui e se tu é dono de uma loja de shopping, tu tem que focar em destacar o teu produto. De uma forma adequada o teu produto, né? Tu não vai ter ali um vestido vermelho lindo, que daí tu vai botar uma cor, uma lâmpada e ele vai ficar laranja. Sim, né? sim. É mais imagina a frustração sentido, até do cliente quando sai da loja, né? Exato, e chega em casa e diz, mas não era essa cor que eu comprei, claro, a iluminação é completamente diferente, não ressaltou a cor original do produto, trocou ela, né? Então tem itens e itens que a gente estuda e a gente faz esse levantamento junto com o parceiro, né? Para entregar a solução mais adequada para aquele ponto de dor, para a necessidade do cliente, né? Agora tu me deu uma ideia, né? Agora a gente terminando o programa aqui, a gente sai daqui e vamos começar a botar defeito na vitrine das lojas ali, ó, para ver qual iluminação tá correta, qual não tá, e depois a gente apresentar no próximo programa. Apresentamos uma alternativa para eles, né? Já vamos vender. Alternativa para eles. Exatamente. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer de novo demais aí o Renato. Hoje foi muito rápido o programa, né, Gabi? Acho que ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar, vamos ter que chamar o Renato mais vezes aqui. Deu um show de conhecimento, deu um show de técnica. E é isso, pessoal. O nosso segmento, né, segmento de móveis, de arquitetura, é um segmento que ele precisa muito de parceiros de valor, parceiros que saibam o que estão fazendo, né? Então, quero agradecer demais aí a Lamp Iluminação, por ter emprestado aqui o Renato também, para investir um pouquinho do tempo dele aqui com a gente, né? E também agradecer aos nossos patrocinadores de sempre, né? A Via Pádua, nosso patrocinador na linha de móveis soltos, sofás, mesas, cadeiras e poltronas.
E também agradecer a Simoneto, do Grupo Duarte, uma empresa com 18 anos aqui no Rio Grande do Sul, especializada em móveis sob medida, milímetro a milímetro, com precisão industrial. Então, quer finalizar hoje o programa, Gabi? Não, e também agora o nosso patrocinador, Lamp Iluminação. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigada a todos por assistirem um pouco mais sobre iluminação. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas iniciais. Caso vocês tenham alguma dúvida também, podem entrar em contato com a gente. A gente pode tirar todas as dúvidas, perguntar para o pessoal da Lamp. Vocês viram que eles dão um atendimento excepcional. Então, agradecer mais uma vez. Qualquer dúvida, mandem pra gente e nos aguardem no próximo programa. Obrigado, pessoal. Fiquem com a gente. Próximo programa nós vamos ter, assim, ó, já vou dar um spoiler, Gabi. Pode ser? Claro. Nós vamos falar sobre internet. Vou estar chamando aí o nosso amigo Felipe Lucas da Sim Digital. O Renato conhece. Vai ser o nosso entrevistado do próximo programa. Então não perca, porque a internet, ninguém mais vive sem internet, né? Pô, automação. Automação, internet. Toda a comunicação da casa está interligada pela internet. Então, vamos chamar o Felipe, que é da Sim Digital, que vai estar falando aí sobre dicas muito importantes. Eu conversei com ele e falou assim, João, pelo amor de Deus, me leva no programa lá que eu quero falar com todos os arquitetos que puderem me assistir o que tem que ser pensado, não só para os arquitetos, mas para os donos das casas, né, das residências, apartamentos. Espera certa. O que tem que ser pensado com a espera correta para a internet dos sonhos não virar uma dor de cabeça. Perfeito. Obrigada, pessoal, e bom domingo. Um bom domingo, um forte abraço.